mesmo disse, é o pouco do muito que ela fez por Descalvado. Uma amiga particular minha, e conversando com a dona Ruth, a Cacilda exerceu em Descalvado um período, ela foi diretora da cultura, e eu disse para a dona Ruth que a gente precisaria homenageá-la, dando o nome dela a alguma repartição pública. E nós temos lá na FEPASA o espaço, todo aquele espaço que é a Maria Aparecida Fioroni Casten. E a Cacilda trabalhou um período na antiga estação de trem. Para quem conheceu o trem, né? Muitos aqui não conheceram o trem. Ali funcionava a divisão de cultura, a diretoria de cultura. Então a dona Ruth achou que ali seria o local ideal para nominar como Cacilda Galo Guimarães. Então eu já estou entrando com o projeto aqui na casa, os familiares concordaram, acharam que é uma homenagem justa, então brevemente vocês também serão convidados para que a gente possa prestar essa homenagem à Cacilda, que por muito tempo também foi diretora da cultura. Senhor presidente, eram essas as minhas palavras. Boa noite a todos e uma boa semana. Próximo orador, Edevaldo Guilherme. Próximo orador, vereador Ricci. Próximo orador, Vic Francisco. Senhor presidente, senhores secretários, senhores vereadores, público presente, boa noite a todos, internautas, imprensa. Muito bem, eu gostaria de iniciar falando sobre a questão que a gente tem já debatido há muito tempo, que é o reajuste do servidor municipal. Na semana passada, nós marcamos uma reunião com o prefeito Henrique, possivelmente seria realizada na quarta-feira à noite, mas ele, dizendo que iria viajar, pediu que essa reunião ocorresse a partir dessa semana, do dia 15 dessa semana. Então nós enviamos novamente um ofício para o prefeito, para que ele nos atendesse, não só a mim, a todos os vereadores que quiserem comparecer, nos atendessem na sexta-feira, agora, às 6h30 da tarde. Então, estamos aguardando a resposta do senhor prefeito, esperamos que ele nos atenda, e também eu convido aqui a todos os vereadores que quiserem estar presentes. Lógico que a moça vai comunicar a resposta do prefeito, e ficam todos convidados para 6h30 a gente ir nessa reunião lá no gabinete do prefeito para tentar resolver a situação do reajuste. O que nós fizemos essa semana, que foi um compromisso que eu assumi, foi fazer denúncia. Eu não posso ficar aguardando as reuniões, já está se passando muito tempo, então eu estou dando sequência às denúncias, como o jornaleco falou, que eu sou o rei das denúncias, então tá bom, sou o rei das denúncias. Então, fiz a denúncia a semana passada para o Ministério Público do Trabalho, Promotoria do Trabalho em Araraquara. Hoje eu tinha uma reunião agendada com eles, fui até lá, levei inclusive um exemplar do jornaleco, onde ele cita inclusive o nome do promotor. Ele gostou muito de ser citado nesse jornaleco, tenho certeza disso. E então nós conversamos e deverei voltar essa semana para lá. Ao mesmo tempo, chegando em Descalvado, na semana passada nós tivemos a notícia de que a promotora daqui não quis, ou se disse incompetente para cuidar
do assunto do reajuste. Ela disse que a matéria não era dela, que seria matéria trabalhista. Eu, hoje, protocolei um recurso, até peço desculpas para as pessoas que estavam aqui às 6h30, né? Aquele evento, porque o recurso foi protocolizado justamente às 6h30 da tarde hoje, aonde eu levo ao conhecimento dos superiores, do chefe da doutora Mariana, essa negativa em cuidar desse assunto. Em Porto Ferreira nós tivemos uma iniciativa brilhante do Dr. Bruno, que chamando a prefeita, enquadrou a prefeita e fez ela dar o reajuste, dispensando cargos comissionados. Aqui nós não tivemos a mesma solução, infelizmente. Mas eu então recorri para o chefe da doutora Mariana e vamos aguardar o que vai dar esse recurso. Muito bem. Nessa semana também, nós tivemos envolvidos com não só eu, o Vanceto da parte rural, o Claudinho Fusaro, com a instalação de uma ponte que nós ganhamos para Descalvado. O deputado e hoje secretário da Agricultura Arnaldo Jardim tinha 2 pontes para beneficiar o interior, uma de 6 metros e uma de 10 metros, e ele quis dar a maior para Descalvado, então nós estamos tentando achar ali o lugar mais apropriado, que seja mais utilizado. Há vários locais, na estrada aqui da Fazenda Palmeiras, que perto do Pitangui, é um local ali complicado. Tem outro local aqui no Seu Nicodente, também tem um local ali meio complicado. No Romanelo, então há vários locais e nós estamos vendo o lugar que melhor beneficiar ao município essa ponte de 10 metros. Muito bem. Eu essa semana não fiz requerimento, senhor presidente. Então eu quero fazer 2 requerimentos. O primeiro deles é ao senhor prefeito, no seguinte sentido. Nós estamos vendo que a gripe H1N1 está causando uma situação muito problemática e grave, né, para a saúde do município. Não só do município, como da região toda, do país todo. Nós temos visto morte de pessoas próximos aqui, cidades próximas, acometidas dessa gripe. Agora no jornal IPTV anunciou morte de mais uma pessoa em São João do Boa Vista. Então eu peço ao senhor prefeito que tome medidas no sentido de, tanto na Santa Casa como nos postos de saúde, adotar providências para que as pessoas que se dirijam até a Santa Casa ou posto de saúde tenham um tratamento especial, como máscaras, colocação de máscaras naquele local, que lá tenha o álcool gel disponível, porque nesses locais é onde concentra as pessoas doentes e onde é possível a transmissão ocorrer. Então a gente pede que o senhor prefeito adote medidas, a secretária da Saúde, né, adote medidas tentando minimizar essa doença, a proliferação dessa doença. Então, que o senhor prefeito mande para a Santa Casa e para o posto de saúde máscaras, álcool gel, no sentido de ser, e uma política, uma regra lá, um padrão de atendimento para minimizar esses efeitos da gripe H1N1 no nosso município. Pedido deferido. Obrigado, senhor presidente. E o segundo requerimento que eu faço agora é para a presidente Dilma. Nós vimos ontem no Fantástico que aquela substância fosfoetanolamina que a gente trouxe, o doutor Gilberto aqui em Descalvado, no Congresso foi liberado. Os deputados liberaram ela para uso, mediante uma lei. E essa lei vai para a mão da presidenta para que ela sancione ou vete. Ou seja, ela vai ter o poder de pôr em prática a lei e autorizar o uso da substância ou vetar e todo o trabalho que foi feito cair por terra. O Fantástico, ele tem adotado uma política contra a substância. Ontem foi mais ele só
entrevista pessoas que são contra a substância. Ele não consegue entrevistar, ele não entrevista pessoas doentes que têm se restabelecido por conta da substância. Então o Fantástico faz uma imagem negativa da substância. Há interesses da Rede Globo por trás disso, né? Já se falou que o Drauzio Varela é sócio de um laboratório de remédio. Por conta disso, isso foi veiculado na mídia, na internet. Por conta disso, talvez é que é difícil liberar essa medicação. Mas enfim, está indo para a mão da presidenta. Então, senhor presidente, o meu requerimento é que nós requeiramos para o presidente, ou indicamos para o presidente, ou façamos uma moção que chegue o quanto antes para ela, no sentido de que a comunidade Descalvado apoia que ela aprove essa lei, que ela sancione essa lei, que ela dê sequência nessa lei. Porque nós aqui vivemos essa situação, muitos pacientes estão, não vou dizer se não foram curados, tiveram uma melhora por conta do uso da substância. É esse o requerimento. Pedido deferido. Obrigado, boa semana a todos. Presidente, não há mais oradores inscritos. Quer chamar? Pode chamar. Anderson Esposito. Boa noite a todos. Eu queria aqui apenas comentar a respeito de CPIs, que mais uma CPI está na pauta hoje para ser votada, que é a CPI da associação. Na verdade, essa CPI está sendo criada pelos seus autores e seus responsáveis que estão dentro da associação apenas para dar um balanço na CPI que nós abrimos, que é a CPI da associação também, que essa CPI da associação é após a intervenção, que hoje encontra-se na mão do secretário de administração, Leandro Francisco Gomes Cardoso, e abrimos essa CPI por causa de irregularidades encontradas na associação. Agora estão colocando mais uma CPI, que é uma CPI antes da intervenção, para dar um contrapeso. Na verdade, aí eu me pergunto, né? É para abrir desde 2010. O que os vereadores fizeram aqui de 2010 para cá? Que eles não investigaram isso? Que essa CPI é de 2010, e tinha vereador aqui em 2010. O que eles fizeram que não investigaram? Foi feita a intervenção da associação para se investigar os erros da associação. E com essa intervenção só causou mais erros. Agora eles querem criar uma CPI, não sei para quê. Não sei para quê. Na verdade, essa equipe de governo só cria um CPI fantasmas, né? CPI que não serve para nada. Vou dar o exemplo aqui. A primeira CPI foi fato político, que aconteceu em 2013, a CP, aliás, né? Que eles queriam me caçar, sem motivo nenhum queriam me caçar. Aliados do governo hoje, não deu em nada. A outra CPI foi para caçar o nosso querido Ergeu. Aliados dele também quiseram caçar ele, porque ele era uma pessoa que fazia parte do governo. Aí fizeram a CPI, depois que nós abrimos a CPI da Santa Casa, que todo mundo sabe que roubaram, enfiaram dinheiro no bolso lá, aquele cheque de 50 mil, cheque de 20 mil, os caras do Leme levando dinheiro, e mais, com certeza, mais gente de Descalvado levando dinheiro. Depois que nós investigamos isso aí, quiseram abrir outra CPI, a CPI da Santa Casa, antes da intervenção. Então, eu não sei o que esse governo e esses pau-mandado desse governo estão querendo fazer. Para mim é tudo aquelas vaquinhas de presépio, como o Dr. Vick disse. Vamos fazer? Vamos fazer. Então eles seguem o que o mestre manda, né? Para mim não é mestre nenhum. E
E o povo só sofre com isso. É a CPI sem fato, funcionário aqui fica trabalhando à toa, porque a CPI não tem fato. Se tivesse fato essa CPI da associação, a intervenção da associação tinha que mostrar os fatos. Cadê as irregularidades da associação? Não tem nenhuma. Está tendo irregularidade agora da associação. Que o querido Leandro Francisco Gomes Cardoso está criando as irregularidades. Ele está sendo o mais irresponsável de tudo. E agora teremos que arcar com mais uma CPI. Eu acho que os vereadores deviam pensar, não que eu sou contra, não sou contra a CPI, que tem que se investigar. Aliás, tem uma outra CPI que vai dar entrada aqui semana que vem, já tem as 4 assinaturas, que é a CPI de uma loja de material elétrico que vendeu para a prefeitura em 2013. Semana que vem vai dar entrada, e todo mundo sabe que é. Não sou contra, mas eu acho que desde que tenha fatos, tenha argumentos. E essa aqui, mais uma vez, não tem argumento para nada. Então é isso que eu fico pensando. Aonde que eles querem chegar? Só criar transtorno, desgaste para o povo, desgaste para funcionários, sem ter fato? Só para dar um balanço numa CPI que nós acabamos de abrir, que é a CPI da intervenção, que tem coisa errada? Eu não sei. Eu gostaria de ter uma resposta disso. E eu gostaria de manifestar que eu sou contra esta CPI mal feita e sem fatos e sem argumentos, sem base para nada. É só isso que eu tinha a dizer. Senhor presidente, não há mais oradores inscritos. Terminado o grande expediente, passaremos agora à ordem do dia. Nesse sentido, peço à primeira secretária que faça a leitura das proposituras em votação. Requerimento em única discussão e votação de número 31/2016, de autoria de vereadores da Câmara Municipal de Descalvado, solicitando comissão parlamentar de inquérito CPI, objetivando apurar a gestão da Associação da Irmandade da Santa Casa de Descalvado a partir de 1/1/2010 até a data da intervenção, de modo a apurar toda a destinação dos recursos financeiros repassados pelo município para a associação, bem como apurar se houve desvio de recursos. Não, vai abrir 30 segundos? Não, já está inscrito. Tá. Primeiro orador inscrito a favor, Edivaldo Guilherme Neves. Eu quero continuo querendo. Eu quero registrar o meu voto favorável à abertura dessa CPI e mais uma vez conclamar os meus colegas para que também acompanhem esse voto favorável, para que nós possamos investigar os fatos que estão narrados na denúncia. Eu respeito os contrários e também aqueles que não pretendem que a investigação avance por período em que a administração poderia, eventualmente, estar sendo feita por amigos, por colegas. Mas a verdade é que na CPI anterior da Santa Casa, nós tentamos, e publicamente, inclusive, a todo momento, a todo tempo, fazer uma única CPI, mas aquilo não foi possível. Desta vez, eu já sabia que não haveria de novo essa possibilidade, porque se buscou na CPI que já está em andamento um fato específico relativo à intervenção. Mas denúncias chegaram de atos praticados anterior à intervenção, como eu já disse aqui na tribuna da Câmara, com intensidade semelhante ou até mesmo maior que aquelas que a CPI que está em andamento pretende investigar.
recursos do município que foram dirigidos à Associação da Santa Casa e até onde temos conhecimento por denúncias, foram malversados. Cheques eram emitidos, e isso já está confirmado, pela Prefeitura Municipal para a Associação da Santa Casa, e esses cheques não transitavam pelas contas nem da Santa Casa e nem da associação. A associação foi criada lá pelos idos de 2002 com o propósito de proteger os recursos da Santa Casa, porque havia possibilidade de penhora em razão de processos trabalhistas e outros processos que chegaram ao nível da penhora de recursos. Então, criou-se a associação, para ela se dirigir os recursos, de forma que a Justiça não poderia avançar nesse dinheiro, no patrimônio da associação, porque tinha um CNPJ diferente, um corpo administrativo diferente, e assim se instituiu essa associação. Mas, no meio do caminho, pelo que consta, houve um desvirtuamento dessa condição. Se ela foi criada para recepcionar os recursos que não podiam chegar às contas da Santa Casa, esses recursos obrigatoriamente teriam que passar pelas contas da associação. Não há justificativa para que a associação, os seus administradores, tenham feito saques na boca do caixa e não depositado o recurso na conta da associação, que não tinha processo trabalhista contra ela. Ela passou a existir justamente para recepcionar os recursos. E nós temos então notícias que esses cheques encaminhados pela Prefeitura eram sacados na boca do caixa. É preciso fazer uma investigação, não importando se uma CPI já está caminhando ou não, porque foi muito dinheiro. De 2010 para cá, é muito recurso. Nós vamos investigar se aprovado esse pedido, de 2010 até onde a outra CPI investigará. Nós também temos notícias de que os recursos passados para pagamento dos encargos trabalhistas, da mesma forma, não foram aplicados. A diferença desse caso aqui é que o recurso foi transferido para a associação na integralidade. Se a folha de pagamento custava R$100 mil e R$10 mil era o encargo, a associação recebeu 110, mas pagou 100. E nós precisamos saber onde é que estão os outros 10. A investigação caminhará nessa trilha, nesse caminho. Quero também dizer aos senhores vereadores que fiquem tranquilos quanto ao custo, porque se lá naquela CPI da Santa Casa nós necessitamos da contratação de uma empresa, foi porque nós tivemos lá 28 volumes nesse processo. As prestações de contas da Santa Casa, todas elas maquiadas, eram volumosas, e nós não tínhamos condições técnicas de avançar, de entrar dentro daquelas contas para ter uma posição numérica e jurídica com segurança. Aqui é diferente, porque nós também já sabemos de forma antecipada que a Associação da Irmandade não prestou contas à Prefeitura e não prestou contas ao Conselho Municipal de Saúde. Então o volume documental aqui será irrisório, será bem menor. Nós vamos trabalhar as denúncias relativas aos cheques, ao destino desses recursos, que é o mais importante, saber quanto foi passado, onde foi depositado, o que aconteceu com os cheques que foram sacados. Vamos confirmar, não há condenação antecipada, mas há necessidade da investigação. Os encargos não foram pagos? Se foram, nós vamos ter as guias de forma rápida, segura nas mãos. Mas se não foram, nós temos que relatar. Aquela CPI da Santa Casa, houve um relato, um relatório e uma glosa de valores que chegou ao montante de quase 8 milhões de reais.
Então, o gasto que o Legislativo teve foi, de fato, irrisório diante dos grandes problemas que foram encontrados. Hoje, nessa CPI, eu tenho certeza que nós, aqueles que estiverem interessados na investigação e aqueles que forem nomeados, poderão fazer essa apuração sem maiores dificuldades. Mas uma coisa é certa, o dinheiro saiu dos cofres da Prefeitura, foi entregue a uma entidade, e nós temos o dever de saber se ele foi bem ou mal aplicado. Por essa razão, eu gostaria de, mais uma vez, reiterar aos senhores o pedido de aprovação desse requerimento. Na sessão em que foi comentado, nós já tínhamos ali um posicionamento da maioria dos vereadores em favor desse pedido, que somente pode contribuir com a população de Descalvado. De maneira antecipada, eu quero agradecer a inscrição favorável do vereador Vic Francisco e do vereador Guto, e os vereadores, o Rice, Dr. Rubens e a Paula, que subscreveram também comigo esse requerimento. Daí, meu voto favorável. Próximo orador inscrito favorável, vereador Vic Francisco. Eu quero apenas manifestar o meu voto favorável a essa CPI. Por quê? Eu acho que se há denúncia de irregularidade, isso tem que ser apurado. E o local para apuração é a Câmara Municipal. Nós temos não só o direito de fazer apurações, nós temos o dever, né? A Constituição nos incumbiu de fazer levantamentos nas contas públicas. Esse é o nosso dever. Outra questão também é que a CPI é o direito da minoria. Então, ainda que tivessem apenas 4 assinando a CPI e a maioria não concordasse, mas é o direito da minoria fazer a apuração. Então, nós não podemos também contrariar esse direito legal que é da CPI. Agora, eu entendo muito bem o que o vereador Exposito colocou aqui na tribuna. Nós não queremos que essa CPI, a exemplo do que ocorreu com a Santa Casa, seja um fato para tumultuar a CPI que nós já estamos dando sequência. Então, nós já estamos dando sequência na CPI da Associação da Santa Casa, mas dos fatos ocorridos a partir da intervenção. Por quê? Quando o prefeito colocou o interventor, ele pensou que havia irregularidade, senão ele não ia fazer a mudança. Se ele colocou alguém no lugar dos que estavam, esse alguém que foi colocado deveria, por obrigação, chegar na associação, apurar o que aconteceu e fazer um relatório e tentar resolver essa situação. Agora, o que nos parece, isso nós vamos analisar depois durante a nossa CPI, o que nos parece é que o interventor chegou, viu alguma situação certa ou errada, não se sabe, e além de manter, agravou, porque hoje a denúncia é que não está se recolhendo INSS nem fundo de garantia. Então, a situação ficou mais grave, por isso que merece a intervenção na época da intervenção. Antes, eu acho que caberia ao próprio interventor fazer a apuração e trazer para a gente aqui na Câmara. Se houvesse transparência do poder público, ele traria aqui na Câmara para a gente apreciar a apuração que houve. Eu acho que nada melhor do que deixar essas entidades na mão da sociedade. Nada melhor do que deixar as entidades que prestam serviços à população na mão da própria sociedade. Nós temos o exemplo da Santa Casa. A Santa Casa passou por uma intervenção que foi calamitosa. Roubou-se deslavadamente. Hoje está na mão de um grupo honesto, está cuidando, a gente não está vendo mais crítica nenhuma, não está vendo mais
discussão lá dentro. Por quê? Eles estão trabalhando honestamente. E está na mão da sociedade. Então, sempre é melhor deixar essas entidades na mão da sociedade. Muito bem. Então, eu entendo o questionamento do vereador Exposito, mas eu, mesmo assim, entendo que nós devemos, sim, aprovar a CPI. Agora, peço, doutor Edivaldo, que essa CPI, contrariamente do que aconteceu na passada, não tenha gasto. Na passada gastou-se R$22 mil na CPI da Santa Casa, contratando advogado e contador. A nossa CPI, que foi da época da intervenção, não gastou nada. Nós fizemos por nossa conta aqui, com a ajuda da doutora Alessandra, do Diego, das assistentes, Natália, não se gastou nada. Na CPI, que foi aberta do período antes da intervenção, gastou-se R$22 mil com advogado e contador. Então, e não sei o que chegou, não sei qual resultado chegou. Então, eu peço assim, eu sou a favor da CPI, mas eu peço que, da forma como nós agimos lá e estamos agindo agora, com essa CPI da intervenção de Santa Casa, não se gaste um centavo com a CPI. Eu acho que o dinheiro que tem aqui na Câmara, ele já não é muito, e o pouco que nós temos, se sobrar, tem que mandar de volta para o Executivo para aplicar na cidade. Não gastar com contratações, muitas vezes que a gente nem sabe quem são as empresas. Teve contratação aqui que foi de descalvado, né, um contador de descalvado. Houve uma situação que no fim foi impugnado e ele não foi aceito, e aí se contratou um grupo de fora. Então esse negócio de contratar grupo de fora sempre é uma confusão. A gente já viu isso na Santa Casa. Então, eu só peço isso, que a gente votamos a favor, mas sem gasto para a Câmara de Descalvado. É o compromisso que eu peço do doutor Edivaldo. Obrigado, doutor Edivaldo. Vereador Vick, a assessoria que ganhou para prestar o serviço de contabilidade e advocacia primeiramente foi R$11 mil, aí foi anulada. Aí foi a segunda colocada, R$15.500. E eu queria dizer que hoje a gente já está com um contador e uma contadora e um tesoureiro concursado aqui na Câmara que possa fazer esse trabalho Tá? Pode. Próximo orador inscrito a favor, José Augusto Cavalcante Navas. Eu posso ser um pouco repetitivo, boa noite a todos, mas eu também gostaria de falar algumas coisas em relação a esse pedido de abertura de CPI, né? Quando, na verdade, primeiramente, o objetivo dos vereadores era o de se apurar a intervenção da Associação da Santa Casa, né? Justamente pelas próprias palavras do interventor, por não haver o depósito dos direitos trabalhistas e algumas questões relacionadas ao período da intervenção. O que nós percebemos que, assim como na da Santa Casa, o pedido para se apurar antes e depois veio somente após a primeira CPI pedida por nós. E ressaltar também que quem nos deve satisfações em relação a isso, ao que aconteceu antes da intervenção, eu entendo que seja o próprio interventor Leandro Cardoso. Ele está lá justamente para gerir a associação e também para apurar possíveis irregularidades, né? Eu entendo, pode ser que eu esteja equivocado, que a intervenção seja para, além de administrar, apurar aquilo que estava errado. Então, quem deveria dar respostas para a população é o interventor da Associação da Santa Casa. Já faz mais de um ano que ele está lá, e assim como o senhor Edmilson Barbato, eu não vi nenhum relatório de prestação de contas, eu não vi nada que foi feito em relação à associação. Por que eu voto favorável a essa CPI, mesmo com essas argumentações? Porque eu sempre mantive minha postura de ser favorável a toda e qualquer denúncia, a toda e qualquer investigação. Pensei sim, nesse meu voto, por entender às vezes qual seria o real objetivo dessa CPI. Mas vou partir do princípio que é o de apenas apurar possíveis irregularidades. E claro que tenho o meu voto favorável, pensando por essa linha de raciocínio. O que o vereador Vick disse aqui, ele somou as duas CPIs que foram pedidas pelo doutor Edevaldo.
A primeira ainda em 2013, presidente, que gastou-se R$7 mil para apurar o contrato do Argeu, enquanto o Exposito era prefeito, gastou R$7 mil. E depois mais 15,5 nessa última que o senhor disse. Então são 22,5 gastos com CPI, né? Somos a favor nem contra em relação a isso, mas o que acontece é o seguinte: as CPIs pedidas por nós nos debruçamos aqui em cima de relatórios, de projetos, de prestações de contas e chegamos a um resultado sem onerar a Câmara Municipal em nenhum centavo. Não gastamos absolutamente nada. Mas o doutor Edevaldo já fez um compromisso na sala de comissões de que essa CPI também não irá gastar dinheiro público, que é o que nós queremos. Porque se já há suspeita de desvio de recursos públicos lá, se já foi bancada uma intervenção para que isso não acontecesse, se, querendo ou não, até acho que o Leandro não deve ganhar nada lá como interventor, mas está lá como secretário de administração, também já é um recurso público, porque se ele não está trabalhando na prefeitura e a prefeitura está pagando ele para que ele esteja lá, é recurso público da mesma maneira, né? Então não é justo que a Câmara pague por um recurso que a prefeitura tem que dar respostas. Mas, em que pese tudo isso, meu voto é favorável a essa investigação, né? Temos certeza aí do trabalho dos vereadores e pedimos esse compromisso de quem for compor a CPI, de que não gaste mais dinheiro público, porque essa história de Santa Casa e de associação de Santa Casa já deu o que tinha que dar. Vamos investigar, mandar o relatório para o Ministério Público e esperar que as denúncias se confirmem ou não e que, se houver responsáveis por isso, que todos sejam punidos. Meu voto é favorável. Senhor presidente, não há mais oradores inscritos no projeto. Não havendo mais oradores inscritos, coloque em votação o requerimento 31/2016. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Requerimento aprovado pela maioria dos vereadores presentes. Senhor presidente, só corrigindo, eu disse projeto quando na verdade é requerimento. Eu disse o requerimento. Eu que me pronunciei errado. Sendo aprovado o requerimento, eu preciso dar conhecimento do que deverá acontecer de acordo com o regimento interno das comissões parlamentares de inquérito, artigo 48, as comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em leis e neste regimento, serão criadas para apuração de fato determinado que se inclua na competência municipal e por prazo certo. Parágrafo 1º, as comissões serão constituídas mediante requerimento subscrito por 1/3, no mínimo dos membros da Câmara, aprovado pelo plenário. Parágrafo 2º, o requerimento propondo a constituição de comissão deverá indicar necessariamente, primeiro, a finalidade devidamente fundamentada, segundo, o número de membros, terceiro, o prazo de funcionamento. Parágrafo 3º, caberá ao presidente da Câmara, ouvida a mesa, indicar os vereadores que integrarão as comissões, assegurando tanto quanto possível a representação dos partidos políticos ou dos blocos parlamentares que participam da Câmara. Parágrafo 4º, o presidente da comissão será eleito entre os membros que a acompanhem. Parágrafo 5º, do ato da criação constarão a provisão de meios ou recursos administrativos, as condições organizacionais e o assessoramento necessários ao bom desempenho da comissão. Artigo 49. Ao termo dos trabalhos, a comissão apresentará relatório circunstanciado com suas conclusões que serão encaminhados, primeiro, à mesa para as providências de competência desta ou do plenário, oferecendo, conforme o caso, projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução ou indicação. Segundo, ao Ministério Público com a cópia da documentação para que promova a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adote outras medidas decorrentes de suas funções institucionais.
Terceiro, ao Poder Executivo para adotar as providências saneadoras de caráter disciplinar e administrativo, assinalando o prazo hábil para o seu cumprimento. Quarto, à comissão permanente que tenha maior afinidade com a matéria, a qual incumbirá fiscalizar o atendimento do prescrito no inciso anterior. Peço à primeira secretária que dê andamento dos projetos em votação. Incluído na pauta o projeto de lei 20/2016 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária do corrente exercício, no valor de R$ 337.424,69, para aplicação dos recursos objeto dos convênios celebrados, objetivando a aquisição de equipamentos para a creche do Bosque do Tamanduá e a creche Parque Milênio. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, avoco meu próprio parecer, 21 de março de 2015, sob análise da Comissão de Justiça e Redação, não vejo óbice a tramitação do presente projeto de lei 20/2016, que traz benefício à cidade e à comunidade dos bairros Bosque do Tamanduá e Parque Milênio. 21 de março de 2016, vereador José Augusto Cavalcante Navas. Sou de parecer favorável ao trâmite do presente projeto de lei 20/2016, embora deva-se ressaltar que a finalidade da verba objeto deste projeto é para a conclusão das obras de construção de ambas as creches, exatamente como consta na rúbrica contábil correspondente, e não para a compra de equipamentos, como constou equivocadamente na mensagem do senhor prefeito no encaminhamento deste projeto. 21 de março de 2016, vereador Luiz Carlos Vick Francisco. Comissão de Educação e Cultura, sou de parecer favorável ao projeto de lei 20/2016, por trazer mais vagas para as crianças, sendo que estas vagas são necessárias. Em 11 de abril de 2016, vereador Argeu Donizete Rischini, de acordo, vereador José Augusto Cavalcante Navas. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, sob análise da Comissão de Orçamentos e Finanças, opino pela legalidade do trâmite do presente projeto de lei 20/2016, 11 de abril de 2016, vereador Luiz Carlos Vick Francisco, de acordo, vereador Argeu Donizete Rischini. Senhor presidente, há necessidade de abertura de prazo para inscrições. 30 segundos para quem queira se inscrever a favor ou contra o projeto. Senhor presidente, não há oradores inscritos. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 20/2016, de autoria do Poder Executivo. Os vereadores favoráveis ao projeto, permaneça como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Senhor presidente, não há mais proposituras na ordem do dia. Antes de encerrarmos a sessão, eu queria pedir a todos os vereadores para nós irmos na sala de comissões para falar a respeito do plano diretor. Assim, declaro encerrada a 11ª sessão ordinária de 2016. Comunico a todos que a 12ª sessão ordinária será realizada no dia 18 de abril de 2016, segunda-feira, com início às 20 horas. Tenha todos uma excelente noite. Comunico a todos os vereadores que o vereador José Dias Bolcão, que se encontra hoje na cidade de Américo Brasilense,
após uma cirurgia. Mandou dizer um abraço a todos vocês, que ele está bem, que em breve ele estará aqui com nós novamente.